Você já se perguntou como chegamos onde chegamos? Como aqueles simples primatas passaram de coletores para agricultores? De agricultores para reis? Como fizemos revoluções? Como fizemos guerras? Como fizemos o YouTube? Bom, essa parte é melhor não entrar. Mas é por isso que eu decidi pegar este livro aqui, na biblioteca da faculdade, chamado Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Yuval Harari, um professor israelense que dá aula em Jerusalém, para ver se eu consigo ilustrar um pouco para vocês as maravilhas que eu encontrei nesse livro, e o que faz de nós, nós. Primeiro de tudo, é ok você ter as suas próprias teorias do que aconteceu, como chegamos até aqui. Cada um é livre para ter o próprio pensamento, e não tem nada de errado sobre isso. O que eu vou te apresentar aqui é uma teoria, um conhecimento a mais para o seu repertório, e conhecimento nunca é demais. Você já viu essa imagem em algum lugar, certo? Essa linha que nos leva de pequenos macacos para humanos eretos? Bom, isso é mentira. Não, calma. Não que essa linha não exista. Mas ela passa uma impressão estranha que apenas um de nós vivemos em um certo momento, o que não é verdade. Quando nós, os Homo sapiens, surgimos, havia pelo menos 6 outras espécies humanas aqui. E por mais estranho que isso seja, nossos primos saíram muito melhor que nós em alguns aspectos. Como cada lugar necessitava de maneiras diferentes para sobreviver, cada espécie acabou evoluindo de formas diferentes. Como resultado disso, temos várias espécies humanas, a qual os cientistas deram alguns nomes esquisitos. Na Europa e Ásia Ocidental, os Homo neanderthalenses, o homem do Vale de Neander, que são os Neandertais, humanos fortes e adaptados ao frio. Um pouco mais para o lado temos o Homo erectus, homem ereto. Para de miliciar, Kevin! O Homo erectus foi a espécie humana com maior duração até então, com seus magnânimos 1,5 milhões de anos. Na Indonésia temos o Homo solonensis, o homem do Vale do Solo, que estava adaptado a uma vida mais nos trópicos. Temos também na Indonésia uma ilha chamada Ilha das Flores. Nessa ilha, as pessoas grandes que precisavam de maior comida morriam antes, e as pessoas que precisavam de menos comida acabavam se multiplicando mais que as grandes. Spoiler, isso se chama teoria da evolução. E isso gerou um processo de nanismo nessa ilha, onde os homos florerienses, homens da Ilha das Flores, tinham no máximo 1 metro e não pesavam mais que 25 quilos. E temos nós, que sem modéstia alguma nos apelidamos de Homo sapiens, o homem sábio. Mas os humanos do começo eram basicamente presas. Quando caçavam animais pequenos. Éramos oprimidos na savana. Como começamos a crescer? Como os humanos passaram de presa para caça? Os antigos predadores geralmente eram grandes, e como dominavam tudo por muito tempo, tinham muita confiança em si mesmo. E essa confiança não fazia com que eles fossem buscar alternativas, sair de sua zona de conforto. Por outro lado, os humanos tinham que fazer isso, tinham que procurar alternativas, e assim aprendemos a controlar o fogo. O fogo que, além de assustar os predadores, poderia ser usado para fazer armadilhas e caçarmos animais maiores, e tornar nossa comida muito mais nutritiva. Se o tubarão e o leão eram grandes caçadores, os sapiens agora eram ditadores de uma república de bananas. Viu que eu falei sapiens? Cadê as outras espécies do gênero Homo? Os nossos irmãos, o Homo erectus, Homo neanderthalensis? O que aconteceu com eles? Bem, a gente aconteceu. Existem 2 grandes teorias de como os outros humanos vieram a sumir. A primeira é a teoria da miscigenação. Essa teoria tem como base que os Homo sapiens, os Homo erectus, neanderthalenses, etc. foram procriando entre si. E o resultado do que a gente tem hoje é fruto dessa vasta procriação entre raças. Nessa teoria, talvez os coreanos e os chineses sejam descendentes de uma mistura de Homo sapiens e erectus, os eurasianos de uma mistura de sapiens, neandertal, etc. Tem outra teoria, a teoria da substituição, a visão oposta. Diferente da outra, que era tudo amor e procriação, aqui temos uma visão de repulsa, limpeza étnica por nossa parte. E, sinceramente, considerando nós, eu acredito que uma teoria que sugere limpeza étnica por nossa parte é muito plausível. É claro que também é possível que as 2 teorias estejam corretas. A questão é que só sobrou a gente. Já pensou se os outros humanos ainda estivessem entre nós? Como seria a nossa sociedade? Será que teríamos uma categoria no boxe só para neandertais? Jogos olímpicos entre raças? Como as religiões teriam se desenvolvido? Jesus teria morrido pelos pecados do Homo erectus? Os Homo denisovanos teriam lugar no sistema de castas hindus? Karl Marx teria chamado todos os trabalhadores de todas as espécies a se unirem? Não dá para saber, mas o que podemos fazer é nos deleitar com um pensamento de ser, e assim imaginar essas ficções. Mas o que diferencia o Homo sapiens dos outros animais? É a nossa capacidade de cooperação. Mas Gabriel,
Gabriel, muitos animais conseguem cooperar. Sim, uma matilha de lobos consegue coordenar um ataque, fazendo parecer que existem muito mais do que de fato eles são. Aves conseguem voar juntas, visando um destino, para chegar em um local com segurança. Macacos conseguem cooperar para atacar fezes em algum humano. Mas os humanos conseguem cooperar a um nível totalmente diferente. Hoje em dia, a cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes. Não existe nenhuma matilha de lobos com 12 milhões de lobos. Como que a gente faz isso? Bom, pois a gente tem a capacidade de criar ficção e acreditar nela. Criamos essas instituições que existem, mas não são palpáveis. Por exemplo, o conceito de nação. Sabemos que a nação brasileira existe, mas ao mesmo tempo ela não existe. Ela não é um objeto, uma força da natureza, um ser. Ela é uma ficção. Essa capacidade de criar ficções que nos permite trabalhar em grupos enormes. Por exemplo, dois camponeses que nunca ouviram falar um do outro podem cooperar entre si e ir em uma cruzada juntos, por acreditar na instituição igreja. Dois vizinhos que não se gostam podem lutar uma guerra juntos, por acreditar na nação Estados Unidos, a qual eles pertencem. Dois advogados podem defender junto uma causa acreditando na instituição lei. Nenhuma dessas coisas existe, mas ao mesmo tempo elas existem. No início, os humanos eram apenas caçadores e coletores, e eles eram bons nisso. Hoje em dia, por muitas, acabamos nos especializando em uma coisa só. No meu exemplo, design. Eu sei muito mais sobre design que um ser humano arcaico, mas esse ser humano caçador e coletor tinha inúmeras outras habilidades que eu não possuo. Eles memorizavam o local inteiro de cabeça, conseguiam ouvir o menor barulho de uma cobra se espreitando na grama para dar o bote. Eles sabiam como caçar cada tipo de animal, sabiam qual fruta eles podiam comer, qual era venenosa, qual não era. No entanto, por mais que individualmente eles soubessem muito, como sociedade, nós sabemos muito mais. Um antigo fazia uma lança em poucos minutos, usando a ajuda de poucos amigos íntimos. A produção de uma bomba nuclear hoje em dia requer a cooperação de milhares que não se conhecem, desde o cara que vai extrair o minério de urânio, até os físicos e as suas longas fórmulas matemáticas. Então, os humanos já estavam conseguindo cooperar, mas ainda havia um problema grande. A comida, pois até então dependíamos de caça, e caça não é abundante. O que veio mudar tudo agora foi a descoberta da agricultura, e a agricultura foi descoberta em inúmeros locais ao mesmo tempo, e agora a comida seria abundante. Agora os humanos poderiam comer mais, eles teriam mais tempo para pensar, para criar, para se defender da aldeia do William que estava vindo roubar a comida deles. Então fortificações foram criadas. E quem lidera? Eu, porque eu detenho a comida. Mas eu também posso ir e plantar. Mas eu sou um rei, eu fui escolhido divinamente para liderar. Mas e se eu fosse um rei também e por causa dessa outra ideia eu também fosse escolhido divinamente para liderar? Nesse caso eu ainda vou liderar porque eu vou te matar. Eu pareço estar ficando forte. Rapaziada, que tal se eu der um pedaço de terra pra vocês, daí vocês são os líderes lá, ou como eu gosto de chamar, vocês vão ser os senhores feudais, aí vocês pagam e guerreiam por mim, vocês podem mandar no servo de vocês, eu não ligo. Parece ok por mim. Mas e a quem você vai responder? Eu vou responder à igreja, e vocês vão responder a mim. Ai, como eu amo o feudalismo. Então eles viveram felizes para sempre. Até a chegada deles. Eles quem? A burguesia. E a burguesia trazia consigo ideias comerciais. Pera, então eu consigo fazer mais dinheiro, melhores acordos, sem precisar deles? É agora! Seriam esses os primeiros indícios do capitalismo? Seriam esses os primeiros indícios da nossa sociedade atual? Seriam esses o povo francês cortando a cabeça dos seus monarcas pois eles estão revoltados? Seria isso uma revolução francesa que foi motivada pela revolução dos Estados Unidos? Seria isso várias revoluções de independência acontecendo derrubando 6 menos no Brasil? Porque é claro que a gente tirou um rei pra colocar outro. Mas, bom, não importa, o sucessor dele até que é legalzinho, né? Enquanto isso, na Inglaterra, algo chamado Revolução Industrial estava acontecendo. E agora as pessoas que possuem os meios de produção podem pagar para os outros trabalhar para elas. E assim elas podem ficar mais tranquilas e fazer mais dinheiro. Ei, e que tal se os trabalhadores tivessem os meios de produção? Falou Karl Marx na Alemanha e depois morreu. Olha que bonitinho. O Brasil finalmente parou com a escravidão. Depois de todo mundo. Mas tudo bem, porque pelo menos o governo vai tentar restabelecer esses negros que eram escravizados na sociedade de novo, né? Peraí, Brasil, por que ao invés de restabelecer os negros na sociedade, você tá pagando os antigos senhores de escravos uma indenização?
Enquanto isso, os outros países estavam se industrializando rápido, temos conflitos de interesses, temos territórios que dois locais querem, temos conflitos políticos entre sérvios e austro-húngaros e temos o arquiduque Ferdinando morrendo, exato, Primeira Guerra Mundial, que na época não era conhecida como Primeira Guerra Mundial, era conhecida como a guerra para acabar com todas as guerras. E spoiler, não acabou com nenhuma. Por quê? Porque depois esse pequeno senhor com um bigode puto decide que ele vai restabelecer os territórios que a Alemanha perdeu com a Segunda Guerra e vai fazer um genocídio também, né? Moral da história, no final ele se ferra. Mas essas guerras acabaram fazendo com que nós tivemos muitos avanços tecnológicos. Depois, com a Guerra Fria, isso potencializou em um nível absurdo. E agora, mesmo com o fim da Guerra Fria, continuamos avançando, e vai saber onde a gente vai parar. Então é isso. Nossa, é tão corta-clima, né? O vídeo termina legal, depois tem que voltar pra falar, mas enfim. Só queria dar pra vocês as fontes que eu usei pra fazer esse vídeo, que definitivamente merecem ser checadas, né? O que eu falei lá no começo, o livro Sapiens, muito bom. Eu nem li inteiro ainda, eu li só até a metade, mais ou menos, um pouco menos da metade ainda pra fazer esse vídeo. E ele é muito completo, eu peguei frases inteiras do livro e coloquei no vídeo. Ele parece ser um livro que pode ser difícil de ler, mas não é bem facinho. Ele é bem direto ao ponto mesmo. E ele tem até algumas piadinhas que eu não esperava quando eu peguei um livro sobre esse assunto. O livro da história da humanidade, do Kurzgesagt, porque eles também fizeram um vídeo baseado nesse livro e é um canal maravilhoso, vocês devem checar. E por último, eu nem vi esse vídeo pra fazer esse aqui eu nem vi esse vídeo que eu vou falar pra fazer esse aqui que vocês viram, mas esse vídeo é incrível e não tem como não ter sido influenciado por ele em algum ponto, que é o The History of the Entire World, I guess, do Bill Wirtz. É um vídeo muito bom. Então, é isso, dá uma checada lá. Me segue nas minhas redes sociais, Twitter e Instagram estão aí embaixo. Se quiserem ver mais algum vídeo nesse estilo, só comentar aí embaixo. Quer que eu foque em alguma das partes que eu passei mais rápido, tipo feudalismo, ou sei lá. Quer que eu faça um vídeo sobre comunismo, não sei. É isso. Muito obrigado. Tchau.